Bom, pessoal, dando sequência, então, às nossas aulas sobre gerenciamento de redes, né? Eu vou mostrar para vocês um protocolo que é muito importante no diagnóstico de redes, que é o ICMP. Muita gente utiliza aí com ping, traceroute, né? A gente já utilizou nas aulas algumas vezes, né? Mas a gente não detalhou como é o funcionamento desse protocolo. Então, ele é uma ferramenta bastante útil, né? Para a gente utilizar aí no dia a dia das redes, na administração das redes, tá certo? Então, qual que é o conceito de SMP? Então, o SMP nada mais é que um protocolo de controle de mensagens para a internet. Né? O que quer dizer isso? Né? Ele permite que você teste equipamentos na internet, a grosso modo. Não só equipamentos, né, mas hosts e tudo mais. Todos os ativos de rede você consegue testar, né? E é importante salientar que o SMP não é um protocolo à parte. O SMP é um protocolo que é encapsulado dentro do pacote IP, tá certo? Então, ele, obviamente, ele vai trabalhar ali dentro da camada 3, que é a camada lá do protocolo TCP/IP. A grosso modo, é isso que eu quero dizer. Você tem um cabeçalho IP normal da mensagem IP e você tem a mensagem ICMP. Essa mensagem ICMP, basicamente, ela é constituída desse critério aqui. Você vai ter o tipo de mensagem, o código que ela vai gerar, o checksum, que é a confirmação, e o conteúdo da mensagem, que é um tamanho variável. Eu vou fazer uma simulação para vocês, vocês vão ver que gera um conteúdo mesmo aleatório ali, quando você está dando um comando, um ping, um traceroute, alguma coisa assim do tipo, tá certo? Mas o que é importante nisso, né? Então, basicamente é isso, né? Quando eu estou falando lá dos tipos de mensagens, né? Praticamente a gente tem 15 tipos diferentes de mensagem, né? Então, assim, são muitas mensagens que você consegue utilizar para fazer algum tipo de diagnóstico, né? Você tem alguns códigos que são utilizados também para condições específicas, principalmente para consultas, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E o checksum, que é normalmente, né, que é os códigos que são utilizados para verificação da mensagem que foi transmitida, né? Eu coloquei aqui a palavra consistência, o que que acontece? Ele manda um código, esse código calcula um valor do total da mensagem e no outro lado da mensagem, esse mesmo cálculo é realizado. Quando você bate as duas somas, né, as duas operações, os valores são idênticos. Ou seja, para validar essa mensagem para que no meio do caminho não houve nenhuma alteração nessa mensagem. Então, essa é a função aí do checksum, tá certo? E o conteúdo vai depender do código, do tipo da mensagem e tudo mais, né? São erros que são levados. Mas aí, quando a gente está falando do SMP, a gente pode dividir ela em duas grandes classes, tá? As mensagens de erros e as mensagens de consultas, né? Essas mensagens de erros são utilizadas para a gente verificar mesmo a consistência da rede, né, para verificar se a rede efetivamente está funcionando e tudo mais. Eu vou dar exemplos para vocês bem didáticos aqui, demonstrando a aplicação prática de mensagens de erros, né. E a gente tem também as mensagens de consultas, né, que são as mensagens que a gente troca para realizar testes diagnósticos, tá certo? Existem outros tipos de mensagem? Existem outros tipos de mensagem, mas a gente vai focar nessas duas porque são os dois grandes grupos, né, que a gente estuda, né, e que efetivamente tem uma aplicação para a gente. Por exemplo, a gente tem um tipo de mensagem aqui, a gente tem 18, né, tipos de mensagem, igual eu falei com vocês anteriormente, mas eu vou pegar 12 exemplos aqui, que são Echo Reply e Echo Request. O 8 aí que estão em destaque, né, o 0 e 8. Isso nada mais é que o quê? A mensagem, o Echo Reply, é encaminhada do destino, da origem para o destino, e o request é a resposta do destino para a origem, né? Então, basicamente é isso, né? Permite você verificar, né, se uma determinada máquina está ativa, se você tem comunicação de dados, né, que seria o caso aí do ping, né? Então, a grosso modo é isso, né? E normalmente quando a gente está utilizando o ping, né, ele vai ter esses dois tipos de resposta, né? Tanto o request quanto o reply, que daqui a pouco a gente vai fazer uma simulação utilizando o Wireshark, né? E através do Wireshark a gente vai conseguir esmiuçar, né, escovar os bits ali e mostrar que efetivamente essas mensagens transitam na rede, né, esses tipos de mensagem de confirmação, né, só, a grosso modo, só para ilustrar para vocês aí, né, só para salientar esse ponto. Então, mas o ping, ele tem outras informações, além das sequências dos pacotes eco, né,
A gente vai ter também o TTL, que é o tempo, e o Hold Trip Time. O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas não comandam ping e vão lá e analisam só, minha latência está em 1 milissegundo, por exemplo, dentro da rede. Mas, na verdade, com a resposta do ping, ela não é uma resposta de latência, porque o ping é o tempo de você fazer o request, que é o tempo de ida, e o tempo do reply, que é o tempo de volta. Então, quando a gente está falando de latência é somente o tempo de ida do pacote, tá certo? Então, é importante falar isso, que Hold Trip Time é diferente de latência, tá certo? Então, ele calcula isso, né, através do tempo que a gente tem lá dos pacotes SMP para receber o echo request. Então, o valor que você vai e leva do pacote que é calculado o World Trip Time. Então, um exemplo basicão aí, né, que eu dei aí, foi um ping aí para o Unilast, né, algumas informações que a gente recebeu aí, né, eu mandei um datagrama de 56 bytes, né, automaticamente você vê aqui que ele já fez a vinculação aqui do DNS, né, pegando o IP do servidor da Unilast. A gente vê um TTL aqui, que é o tempo que a gente utilizou, até 50, que é o tempo de vida, quanto tempo as respostas que a gente vai originar de pacotes aí, né? E tem o tempo de Hold Trip Time, deu 181 milissegundos, né? Observe o seguinte, que a gente conseguiu transmitir 7 pacotes, sendo que somente 6 foram recebidos. Então, a gente teve perda de pacotes aí, né? Então, é só um exemplo básico. Depois eu vou fazer isso para vocês na prática, utilizando o Wireshark, tá certo? Aí a gente vai ver os pacotes mesmo, me escovando lá os pacotes, né? E a gente tem outros tipos, né, que são os tipos 3, que são os destinos não localizáveis, né? Em destaque aí, que são o network e o host não habilitado, né? O que quer dizer cada um deles? Quando a gente tem um código lá, recebe um código do tipo 3 e o código é 0, significa que a gente tem um problema no meio de comunicação, tá certo? Esse problema, quando a gente manda esse tipo de resposta, pode ser que, por exemplo, um roteador não esteja configurado corretamente, ou um gate da rede, né? Quando a gente tem um código do tipo 1, né, que o destino não foi alcançado, quer dizer que esse host não pode estar conectado na rede, né? Eu dei um ping lá num determinado servidor, no determinado dispositivo da minha rede, e não alcancei esse dispositivo. A gente pode analisar o seguinte, ou esse dispositivo está desligado, ou esse dispositivo está sem conexão, tá certo? São alguns tipos. Percebe o seguinte, pessoal, que através desses tipos de respostas que a gente tem do ISMP, quando a gente consegue lá abrir o pacote e ver o código de resposta que ele está dando, a gente consegue diagnosticar alguns problemas. Então, essa que é a ideia do ISMP. Por isso que você estuda o ISMP junto aí com o SMMP, que é o protocolo de gerência, né? E igual atrelada a outras ferramentas que a gente já abordou nas aulas e abordou nas aulas anteriores, né? Como, por exemplo, lá o gerenciamento de IPs e tudo mais, né? Então, observe o seguinte, que eu estou mostrando para vocês algumas ferramentas que vão viabilizar o trabalho de vocês futuramente na infraestrutura de TI de vocês, né? Independente se você é da infraestrutura ou não, tá? Então, é muito importante que, independente se você está, qual ramo você está trabalhando, que você tenha conhecimento desses tipos de ferramentas que te ajudam no diagnóstico ali imediato na rede, tá certo? Para eventuais problemas. Aí a gente tem outros exemplos aí dos tipos 17 e 18, né? Que são os NPs NetMask Request, NetMask Reply. Nada mais é do que o quê? Solicitar a máscara de rede de uma rede de destino e ele responder, né? Então isso também é possível. Mas nem tudo são flores, né? O SMP, a gente tem que tomar cuidado, que são os ataques utilizando o SMP, que é muito comum. Então, é uma prática muito efetiva de os servidores de redes estarem bloqueando os protocolos, os pacotes de SMP, né? Existem regras específicas que você coloca lá no IP tables ou nos firewalls proprietários que bloqueiam esse tipo de comunicação em SMP. É inteligente fazer esse tipo de bloqueio? É recomendado, mas essa recomendação ela tem que ser ponderada. Há casos que são aplicados. Por exemplo, o SMP que a gente estava falando aqui está muito voltado para a versão 4, né? Que é a versão do IPv4. Mas o SMP, lá na versão 6,
né, o que acontece? Ele é fundamental para o funcionamento do protocolo IPv6. Então, um firewall que tem o bloqueio do SMP também na versão 6, ele vai inviabilizar a aplicação do protocolo IPv6. Mas o que é habitual? Qual que é a boa prática nisso, né? A gente bloqueia o SMP do destino que são desconhecidos para a gente. Aqueles destinos que a gente conhece, vamos dizer assim, que são das nossas redes, que são das subredes que a gente conhece, a gente coloca, partindo do princípio que elas estão funcionais, a gente permite esse tipo de protocolo para dentro dessa rede. A grosso modo, assim, eu libero o SMP somente para os destinos, né, ou para quem está mandando os pacotes dos endereços que eu conheço, né? Como que seria, então, um ataque aí de SMB Flood? Né? Seria basicamente um ataque de negação de serviços, né? Como o ISMP, só a figurinha para ilustrar aí para vocês, né? É baseado em Echo Request. Qual que é a ideia? Se eu pego e começo a fazer N solicitações aqui de Echo Request para uma determinada máquina, né? Para um determinado servidor, o que vai acontecer? Automaticamente, esse cara vai ter que responder essas requisições, né? Por algum momento, esse limite vai ser atingido, a capacidade dele ali de conexões, ou a largura de banda dele, né? Uma vez que você consegue falar o tamanho do datagrama, né? Dentro do ping, entre os comandos que a gente utiliza como base o SMNP. Então, o que você vai ter? Você vai atingir a capacidade da rede. Então, isso é um modo de você ter um ataque de negação de serviço, né? Aí o que vai acontecer? Quando efetivamente você tiver um usuário que efetivamente precisa do serviço, que precisa dar um request, o que vai acontecer? Como esse limite já atingiu aqui com a N tentativas lá que foram geradas aleatórias, a gente coloca o quê? A gente deixa de validar para esse usuário que efetivamente precisa de serviço. Observe o seguinte, uma solução que a gente tem, né, é limitar também a quantidade do echo reply que essa máquina dá para o mesmo endereço. Então, é uma alternativa de aplicação de firewall também, que eu esqueci de comentar com vocês. Por quê? Uma vez que eu limito aqui, ó, olha, o echo request do mesmo destino, eu vou responder somente 2 echo replies, por exemplo. Então, você vai ter que ter um ataque maciço de maior número de máquinas para tentar burlar esse sistema, né, para tentar fazer que esse sistema tenha um ataque de negação de serviço. Mas, a grosso modo, pessoal, é isso aí. O SMP é uma ferramenta bastante útil, tá? Ele, basicamente, vocês vão ter 2 comandos, existem outros também, mas eu vou fazer uma simulação com vocês aqui, utilizando o Wireshark, para detalhar esses tipos, né? Mas, basicamente, são o traceroute e o ping, beleza? Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida estou à disposição.